Olá, meu nome é Leonardo e eu sou da Máximo Com. No vídeo de hoje mostrarei algumas dicas de como melhorar o seu uso do IBM Máximo. Talvez você já saiba algumas dessas dicas ou até mesmo todas, mas eu tenho certeza que você tem aquele colega ou conhecido que pode se beneficiar desse vídeo. Então, se for o caso, compartilha, curta o canal e inscreva-se, que aqui a gente trabalha com dicas e tutoriais em IBM Máximo, ok? Então, para começar, a primeira dica são as teclas de atalho. Então eu vou entrar na aplicação de acompanhamento de ordem de serviço e algumas teclas elementares são, por exemplo, o Ctrl Alt I para criar um novo registro. Eu vou preencher um campo obrigatório, por exemplo, departamento de TI. Para salvar o registro, Ctrl Alt mais S, o registro foi salvo. E nós também temos algumas teclas de alteração de status, como por exemplo, Ctrl Alt V, ele já abre a janela de alteração de status para aprovar a ordem de serviço. Agora eu só clico OK, ou aperto Enter, e temos a nossa OS aprovada. E na sequência, Ctrl Alt X para colocar em andamento. E agora nós temos a nossa OS em andamento, conforme você pode ver no status aqui. Ctrl Alt Y para concluir. E, por fim, para encerrar a ordem de serviço, Ctrl Alt Z, a gente pode fechá-la. E ela vai ficar em histórico e não pode mais ser alterada. A princípio, você só pode alterar utilizando a opção de editar em histórico, que está aqui, mas mesmo assim você não pode alterar todos os campos. Antes de finalizar, eu tenho mais algumas dicas de teclas de atalho que você pode descobrir utilizando o mouse sobre os botões. Alterar status, Ctrl Alt A. Nesse caso eu não consigo alterar status mais porque está em histórico, mas eu posso navegar entre os registros. Primeiro, deixa eu listar as outras ordens de serviço e eu vou entrar aqui. Então eu posso navegar no Ctrl Alt N, tá vendo? Você consegue navegar muito mais rápido. Eu posso voltar, Ctrl Alt P, e assim por diante. Então você tem as teclas de atalho colocando o mouse sobre os ícones, e isso pode ajudar muito na sua produtividade se você começar a se acostumar com essas teclas. Então essa é a primeira dica. A segunda dica, ela é bastante útil, muita gente não sabe que dá para fazer isso no Máximo, mas você pode usar o navegador aqui para trabalhar com duas ou mais janelas. Lógico que algumas empresas bloqueiam esse tipo de acesso, mas aqui a gente tem essa possibilidade. Por exemplo, eu posso trabalhar aqui na tela de ordem de serviço, enquanto eu estou pesquisando meus ativos aqui e também ao mesmo tempo olhando uns KPIs no centro de início. Basta você copiar o endereço, copia o endereço localhost / máximo, porque se você copiar o endereço inteiro, ele vai pegar o ID da sessão e vai tomar o controle. E se você tentar voltar numa outra janela, você pode perder a sessão. Não está acontecendo aqui, mas agora aconteceu. Mensagem do sistema fala que a sessão não é válida, porque eu copiei o endereço inteiro e a sessão não está sendo compartilhada. Isso não é problema, tá? Não estraga nada, não atrapalha seu uso. Você clica em retornar e agora você pode continuar utilizando as janelas normalmente. Isso é muito útil se você é bem multitarefa e está trabalhando com várias coisas ao mesmo tempo. Para quem trabalha com desenvolvimento em Máximo, é uma funcionalidade, né, um recurso essencial. Então, essa é a dica da multijanela, usando duas ou mais janelas. Agora nós temos a opção de utilizar um menu no lado esquerdo, né? Eu tenho o meu menu por padrão configurado aqui em cima. Então, se eu clicar nas minhas configurações padrão, eu posso colocar aqui, ó, menu de navegação lateral, menu de navegação lateral, eu posso marcar display ou exibir. Algumas palavras no Máximo elas ficam sem tradução, mas como é pouca coisa, eu acho que não é muito problema. Então eu vou marcar menu de navegação lateral display, clico OK, eu preciso deslogar,
Eu vou fechar as outras janelas aqui e vou logar novamente. Então, aqui nós temos o menu lateral. Se eu for para o centro de início, temos o menu de navegação dos módulos e aplicações. Eu posso também verificar aqui os aplicativos recentes, posso localizar um item, né? Por exemplo, vamos dizer que eu quero entrar aqui, ó. Opa, pera aí que o meu menu não exibiu. Você tem ações aqui no menu lateral, tudo bem? Então é isso. Se você quiser voltar para o menu padrão do Máximo, né? Esse menu lateral ele não é tão antigo, então você pode ocultar. É o que eu faço. Eu estou mais acostumado com o menu tradicional, então eu deslogo e logo novamente. E aqui temos o selecionar ação novamente. Isso vai de acordo com o seu critério, sua preferência. Lembrando, né, ou dizendo, se você não sabe, essa configuração é possível ser alterada para o grupo do usuário, ou seja, isso afeta todos os usuários de determinado grupo, mas cada usuário pode determinar sua preferência aqui nas informações padrão. E aproveitando a próxima dica, aqui mesmo nessa tela de informações padrão, nós temos o site de inserção padrão do usuário, que é o site, a minha planta onde eu trabalho. No caso, eu estou utilizando o Bedford, porque é uma base de dados demo do Máximo, mas se eu tenho um usuário com mais acessos, eu posso mudar meu site de inserção padrão, e isso vai influenciar no meu resultado de buscas em todas as aplicações no nível de site. E também tem esse flag aqui muito importante, utilizar o site de inserção padrão como filtro de exibição. Eu vou mostrar já já o que é. Temos também o site de almoxarifado para requisições self-service no módulo autoatendimento, né? Nós temos aqui também o almoxarifado padrão, assim como o site do almoxarifado. Aplicativo padrão, toda vez que eu logar, ele vai entrar direto no aplicativo de ativos. Se eu desmarcar, ele vai entrar no centro de início. Aqui o meu idioma, se o Máximo que você utiliza está instalado em mais de um idioma, você pode querer configurar essas opções aqui, porque isso te isenta da necessidade de colocar o idioma lá na tela de login. Sempre vai entrar no idioma que você colocar como seu idioma principal. Aqui tem algumas informações de calendário, fuso horário, depende se você está trabalhando em uma empresa onde o Máximo é utilizado em vários países com vários fuso horários diferentes, você pode determinar o valor aqui, tá ok? Então deixa eu dar ok para poder mostrar o meu aplicativo padrão nenhum e vou manter o Bedford como site padrão. Então se eu sair do sistema e entrar novamente, ele vai aparecer agora no centro de início. Agora deixa eu abrir uma aplicação ativos, por exemplo. Aqui eu tenho o meu site de pesquisa padrão, que é aquele checkbox que eu mostrei. E se eu criar um novo registro, ele já vai ser criado com o site Bedford, porque é o meu site de inserção padrão. Então eu preciso dessa informação. Se eu, por exemplo, for me deslocar para uma outra planta, eu entro no Máximo e mudo meu site de inserção para criar registros naquele local. É isso, essa é a dica que eu tenho para te dar a respeito das configurações pessoais, né, as informações padrão, e também temos informações pessoais, onde é importante você manter seus dados atualizados, como telefone, e-mail, SMS primário. Sinceramente, nunca vi e nunca utilizei esse recurso para envio de SMS no Máximo, mas depende da sua organização. Informações de local do trabalho, que você pode colocar aqui, e cartões de compra, informações de cartão também nunca vi nenhuma utilidade, ok? Você pode fazer a mesma coisa em qualquer aplicação do Máximo, ou até mesmo em uma tabela interna. Por exemplo, eu tenho uma ordem de serviço que está aguardando aprovação, e aí eu tenho na minha tabela planos as tarefas, eu posso baixar também as tarefas. A mesma coisa vai acontecer. Beleza? Então é isso, essa dica é bem simples e pode ser bem útil. Às vezes você quer trazer informações de mão de obra, apontamento de horas em registros, ou até mesmo nessa aplicação que é utilizada
de forma gerencial, que é o relatório de mão de obra, para extrair horas de trabalho. Esse download é muito útil. Outro recurso que eu tenho aqui, na próxima dica, a dica número 6, o marcador de registros. É basicamente um favoritos. Eu posso colocar meus favoritos clicando aqui, ó, adicionar aos marcadores. Então adicionei esse e esse. Não sei porquê, mas aqui não muda o ícone para informar que eles estão como marcadores. Mas eu clico aqui em marcadores e eu tenho os meus ativos favoritos, por assim dizer. Posso excluir. Não se preocupe, isso aqui é por usuário, você não estará excluindo marcadores de nenhum outro usuário. E eu tenho aqui meus marcadores, se eu clicar, o registro vai abrir, como o nosso Volvo FH600, que é um caminhão que utilizamos em outros vídeos. A dica número 7 é salvando uma consulta. Temos um vídeo que eu vou colocar aqui relacionado, que você pode utilizar para aprender muito mais do que esse resumo aqui sobre gerenciamento de consultas. Mas deixa eu exibir todos os registros aqui e vamos lá, nosso extintor novamente. Eu quero salvar a consulta. Eu venho aqui, ó, extintores. Voltando aqui, se você não viu, às vezes eu vou muito rápido na ação. Então tem o botão salvar consulta. Eu clico nele. Ponho o nome da minha consulta, extintores de incêndio. Opa. Eu posso definir aqui como pública, onde todos os usuários podem utilizar, ou padrão. Tome cuidado com o padrão, pois vai ser a consulta padrão da aplicação. Ou seja, se eu marcar como padrão, toda vez que eu entrar na aplicação de ativos, a minha consulta padrão será essa consulta que eu estou criando. Eu vou deixar do jeito que está, não vai estar pública nem padrão. E para mostrar o funcionamento, vou recarregar a aplicação de ativos. E aqui tem algumas consultas como extintores de incêndio. E aqui está o meu resultado de extintores de incêndio. Indo para a dica número 8, Alt F1. Algumas pessoas não conhecem, mas essa dica é excelente para você conhecer mais sobre a finalidade de determinado campo. Por exemplo, alguns vão ter mais informações, outros vão ter menos. Isso é coisa do máximo, tá? Então aqui, ó, por exemplo, o Asset Parent, número de ativo pai. Ajuda, mas não é tão assim, vamos dizer, específico, né? Tem algumas descrições que são genéricas. Grupo de medidores, nós temos aqui uma informação mais detalhada, então eu vou usar esse cara aqui, ajuda de campo. Eu tenho o título do campo, o nome da tabela, a coluna da tabela e a descrição informando a finalidade desse campo. Como eu disse, alguns campos terão uma ajuda mais assertiva, outros serão mais simplificados, né? Então, depende aí do que você está buscando. Não estou tendo muita sorte aqui não, mas algumas aplicações têm maior detalhamento de ajuda. Então, recomendo que você experimente. Olha, isso aqui, uso não ajuda nada, né? Uso. Realmente não esclareceu muito a minha dúvida sobre o campo. Então, essa é a dica. Recomendo que utilize Alt F1. Eu utilizo bastante, né? O Máximo é um sistema muito grande, então sempre vai ter aquele campo novo, daquele add-on ou daquela Industry Solution, onde você pode se beneficiar do Alt F1, ok? Temos ajuda de contexto, aqui já vamos na ajuda do Máximo, então eu clico aqui na interrogação e eu tenho a ajuda por aplicação. Eu clicando aqui, ele vai abrir uma nova janela com a página de ajuda do ativo. E essa é a tela de visão geral dos ativos. E na esquerda você pode navegar por módulos e aplicativos do Máximo para você aprender mais sobre eles. Então é uma ajuda muito completa. Essa ajuda é online, então você precisa ter conexão à internet. Em alguns sistemas, não sei se é o caso da sua empresa, essa ajuda aponta para um diretório local no servidor
da sua empresa. No nosso caso, temos um site, mas se for o servidor local, você não precisa de internet. Isso depende da forma como o seu máximo foi configurado, tá? Então nós temos aqui a ajuda do gerenciamento de ativos, que faz a mesma coisa. Ele vai abrir uma ajuda e cada aplicação que eu entrar, ele aparece aqui a chamada ajuda de contexto, tá? Por último, mas não menos importante, como você sabe a versão do seu IBM Máximo? Às vezes você tem uma consultoria que vai fazer uma prospecção e te pergunta qual que é a versão do seu sistema. Você vai na ajuda e clica em informações do sistema e aqui tem todos os detalhes sobre a versão do Máximo, servidor de aplicativo, sistema operacional e banco de dados. Então minha recomendação é que você copie isso daqui, Ctrl C, ou clique com o botão direito e copiar, depois cola no e-mail e manda para quem precisou desses dados, tá? E se alguém falar assim, qual que é o Máximo que você está usando? Vai aqui em versão e procura por IBM Máximo Asset Management. Nós temos aqui a versão 7610. Então essa é a versão do meu Máximo e aqui eu tenho tudo que está instalado, como por exemplo o Scheduler Plus, eu tenho aqui e eu acho que é só isso. Eu tinha uma versão que tinha... tem o Calibration também, né? Eu tinha o Service Provider, mas não aqui. Então todo add-on ou Industry Solution que você tiver, essa informação estará aqui, beleza? Então é isso, por hoje é só. Espero que pelo menos alguma dessas 10 dicas tenha sido útil para você. E se você tiver alguma outra dúvida, adicione um comentário, ligue pra gente, envie um e-mail, todos os detalhes de contato estão na descrição do vídeo. E nos vemos no próximo. Muito obrigado pela sua audiência.